Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e eu sou o criador daqui do projeto Jovem Jurista. Na aula de hoje eu quero mostrar para vocês que há uma diferença muito grande entre a chamada lógica dos juristas e a lógica daqueles que observam apenas o direito por fora, como jornalistas, sociólogos, cientistas políticos ou, de um modo geral, de todos aqueles cujo comportamento não está condicionado diretamente por regras jurídicas. Eu quero mostrar também que uma boa teoria do direito precisa combinar essas duas perspectivas, ou seja, uma análise interna do direito, que seria própria dos juristas, com uma análise externa do direito, que seria própria de um olhar de um observador externo. Vamos falar sobre isso? A discussão que eu trago aqui não é nova e, evidentemente, eu não sou o primeiro a abordá-la. Quem criou essa perspectiva que eu estou trabalhando aqui foi um sujeito chamado Herbert Hart, autor de O Conceito de Direito, um dos maiores teóricos do positivismo jurídico e antigo professor da Universidade de Oxford. Hart era quem dizia que existiam duas perspectivas para abordar o fenômeno jurídico. A perspectiva interna, que seria própria dos juristas, e a perspectiva externa, própria de qualquer observador social. Existem outras metodologias, outros tipos ideais para falar dos mesmos problemas, dessas duas perspectivas. Há quem divida a análise do direito em teorias sobre o direito e teorias do direito, ou ainda quem divida, faça essa dicotomia, chamando a análise interna de teoria geral do direito e a análise externa de sociologia jurídica. A nomenclatura, entretanto, é o que menos importa. O que precisamos fazer nesta aula é tentar responder duas perguntas a partir da obra de Hart. A primeira é: o que significa analisar interna e externamente o direito? E a segunda, tão importante quanto a primeira, é a seguinte: será que alguma dessas perspectivas, isoladamente, são suficientes para analisar o fenômeno jurídico, ou uma boa teoria do direito precisaria combinar as duas perspectivas? Para facilitar a compreensão desta dicotomia, antes de entrar na problemática propriamente jurídica, Hart se vale de uma metáfora, que é o jogo de xadrez. Segundo Hart, todo jogador de xadrez tem o hábito de mover determinadas peças de forma específica, que é presumivelmente conhecida por todos os outros jogadores, embora não seja necessariamente conhecida por aqueles que não jogam xadrez. Um observador externo, que não conhece as regras do xadrez, poderia muito bem registrar o fato de que o bispo só anda em diagonal, ou que a torre só anda em linha reta. Isto porque, para ele, após observar inúmeros jogos, este é um movimento que simplesmente se repete. O que esse observador não sabe é que para tais jogadores há razões técnicas para que eles movam a peça de um jeito e não de outro. Há uma maneira correta de movimentar as peças, e quando dado jogador não mexe a peça de maneira esperada, ele é criticado por isso, podendo até ser banido do jogo. Isso porque, com esta atitude, ele não cumpriu uma exigência técnica conhecida apenas por aqueles que jogam xadrez efetivamente. Como toda peça tem um movimento específico, esse é um postulado que deve ser obedecido, pois todo jogador deve obedecer às regras do jogo. Mas não se pode culpar os observadores, pois um fato deste tipo só é possível de ser percebido pelos próprios jogadores de xadrez. Só os jogadores têm a noção deste constrangimento que os força a mover a peça de maneira correta, e não de outra forma qualquer. É claro que um observador pode aprender as regras do jogo, e se antes o que ele sabia era apenas fruto da sua observação, agora ele passa a perceber que isso ou aquilo que acontecia não era por acaso, mas porque os jogadores seguiam diretrizes estabelecidas a prioristicamente. Diz Hart que o observador, ao contrário dos jogadores, não necessita aceitar essas regras como orientação da sua conduta, mas pode apenas reconhecer que o grupo dos jogadores de xadrez as aceitam. Bom, esclarecendo a metáfora, o jogador seria o jurista prático, ou todos aqueles que estariam envolvidos em uma relação jurídica. Já o observador seriam todos os que observam o direito, embora não estejam necessariamente constrangidos pelas suas normas, podendo ser juristas ou não.
Para Hart, o jogador, isto é, o jurista, faz uma análise interna do direito. Já o observador faz uma análise externa. Para esclarecer ainda mais a distinção e ao mesmo tempo torná-la mais jurídica, Hart se utiliza da noção de hábito. Segundo ele, quando um hábito é generalizado, para que ele exista, não é necessário que o sujeito que o cumpre tenha noção da sua generalidade. É suficiente que o sujeito se comporte como os outros membros da comunidade, isto é, apenas repetindo a conduta dos seus pares aprendida através da observação. De modo contrário, para que exista uma norma social, argumenta Hart, é preciso que pelo menos algumas pessoas encarem o comportamento em questão como um padrão geral a ser seguido pelo grupo como um todo. Isto é preciso que o sujeito cumpridor da norma tenha consciência de que regras existem e, agindo de um modo ou de outro, são elas que eles tomam por referência. Para esclarecer o argumento de Hart, poderíamos nos valer de uma noção básica de teoria do direito relativa ao costume jurídico. Como vimos no nosso curso sobre fontes do direito quando abordamos o costume jurídico, lá dissemos que o costume jurídico é formado por dois aspectos, o objetivo e o subjetivo. O aspecto objetivo diz respeito à reiteração da conduta, já o aspecto subjetivo exige que os sujeitos tenham consciência da obrigatoriedade da regra. O que diferencia um hábito de um costume jurídico é o aspecto subjetivo. Comparando com a proposta de Hart, o aspecto objetivo faria parte de uma análise externa, enquanto o aspecto subjetivo de uma análise interna. Porém, é só com a sobreposição dos dois que surge o costume jurídico. Voltando ao tema de hoje, já concluindo esta aula, podemos dizer que a tese de Hart é que o direito só pode ser explicado através de uma combinação das duas análises, da análise interna com a análise externa do direito. Diz ele, em qualquer momento, a vida de qualquer sociedade que respeita as normas, jurídicas ou não, consistirá provavelmente numa tensão entre aqueles que, por um lado, aceitam as normas e cooperam voluntariamente para mantê-las, avaliando assim, em termos das normas, seu próprio comportamento e o das outras pessoas, e aqueles que, por sua vez, rejeitam as normas e as contemplam apenas do ponto de vista externo, como augúrio de uma possível punição. Uma das dificuldades enfrentadas por qualquer teoria do direito que queira fazer justiça à complexidade dos fatos é que ela precisa levar em conta a presença de ambos os pontos de vista, tratando de não eliminar a existência de nenhum deles em sua definição. É isso, meu amigo! Se você gostou do vídeo, dá um gostei aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal. E se você ainda está por aí e quer ajudar o projeto Jovem Jurista a ir cada vez mais longe, torne-se nosso apoiador e doe a partir de R$1 na nossa página de financiamento coletivo. Você pode adquirir uma série de vantagens, como por exemplo, me ter como seu orientador no seu trabalho de conclusão de curso. Faça parte dessa comunidade jurídica que não para de crescer. Tchau!